Muito obrigado a vocês por estarem aqui, à escola de Castro Verde. É uma escola só ou são várias escolas que estão juntas aqui? São várias? Uma escola. E aqui estão os professores, naturalmente estão lá atrás. Ok. E vocês são todos do mesmo ano? 11º. E leram alguma coisa minha? Leram? Ok. Sim, senhor. Bem, eu acho que o que pode acontecer aqui é conversarmos. Eu vou falar um bocadinho só para que abra o apetite para a gente começar a fazer. Vocês têm perguntas, certamente. Espero que sim, senão deixam-me aqui sozinho numa situação um bocado embaraçosa, não é? Porque eu venho de longe, eu venho de Moçambique, onde eu nasci, começo já a falar um bocadinho sobre quem eu sou, não muito, mas o que eu faço talvez é mais importante do que quem eu sou. Mas eu sou filho de portugueses, de imigrantes portugueses que foram, nos anos 50, foram para Moçambique. Bem, eu nasci lá, mas os meus 2 irmãos, numa cidade pequena chamada Beira, fica no centro de Moçambique, no litoral. E aí vivi toda a minha infância e em 72 eu tive que entrar na universidade. Há esse momento gravíssimo na vida de um jovem, que eu acho que vocês devem estar a passar agora, que é essa grande pergunta: o que é que eu vou ser? Ou quem eu sou, que ainda é pior. E ter que escolher numa idade como a vossa, como a nossa, como eu já tive, não é? É terrível, porque a gente morre sempre um pouco quando escolhemos. Não é? Dentro de nós há vários. Queremos ser muita coisa, queremos ser vários, queremos dar expressão a esta multidão de gente que vive dentro de nós. Não é? E quando fizeram essa pergunta, como eu fosse um pouco desvalido lá na minha casa, não era muito... Pensavam que eu não seria ninguém. Tantos eram os que disputavam essa minha identidade, que eu pensei que ser médico era uma coisa valiosa e eu podia mostrar à minha família que ser médico tinha mérito suficiente para ser estimado. E fui para Lourenço Marques, na altura, agora a cidade chama-se Maputo, estudar medicina, queria ser psiquiatra, mas eu não fazia nenhuma ideia do que era isso. Tinha um grande fascínio na altura sobre esta coisa do que era a loucura, a doença. E felizmente eu não terminei o meu curso de medicina, porque em 74 eu estava já muito ligado à luta pela independência e o movimento de libertação a quem eu já pertencia pediu para que eu abandonasse os estudos e ficasse jornalista. Portanto, fui jornalista durante 12 anos. Mas eu volto a esta outra questão, que é como é que a poesia me salvou vários momentos na vida. Quando vos falei sobre esta dúvida, sobre o que é que eu iria fazer, quem iria eu ser, eu pensava que não era normal, porque não era uma coisa que falássemos nós, entre os meninos, os jovens. E eu pensava que esta coisa, este mundo plural, esta multidão que existia dentro de mim, era uma anormalidade. Eu não funcionava bem. E ao ler Fernando Pessoa, eu curei-me foi uma terapêutica, eu curei-me desse receio de ser ao mesmo tempo muitos. Não é? O Fernando Pessoa trata esse assunto das identidades plurais de uma maneira muito bonita, por via da poesia. Ele não quer convencer, não há ali um discurso para que, digamos assim, olha, estou aqui para te curar. Ele diz isso porque é verdade para ele, porque ele sofreu profundamente também esse tipo de necessidade de escolher. Eu depois fui sendo salvo pela poesia em termos concretos na minha vida, porque, por exemplo, eu vou dizer como é que eu... Agora interrompo a minha biografia, depois não tem grande história. Depois eu fiquei escritor, tornei-me escritor. Eu acho que a melhor maneira de dizer não é que eu sou escritor, eu estou escritor. O verbo ser é um verbo muito perigoso porque dá a ideia de que a gente é o que é por condição genética ou por um destino qualquer. Nós somos somos o que somos por um conjunto de acidentes que nós muitas vezes não controlamos. E isso, o lado bonito da vida é porque é assim, é aleatório, depende de escolhas, mas depende também de muita outra coisa que não controlamos. Não é? Eu vou só contar mais um pequenino episódio que eu acho que talvez possa ser útil aqui, porque estamos a falar de escolas, estamos a falar de professores e estamos a falar da nossa relação com a escola. E eu acho que me tornei quem sou hoje
muito por causa de um episódio pequenino que me aconteceu numa escola, na escola, no final da escola primária, na 4ª classe, quando um professor que nós tínhamos, e era um professor muito austero, um homem severo, muito alto, disse para fazermos uma redação e que fizéssemos em casa e trouxéssemos no dia seguinte e a lêssemos. E ele próprio, no dia seguinte, trazia um caderninho igual ao nosso, que ele comprou, escrito à mão, pela letra dele, a redação que ele fez em casa também. E sentou-se, não na sua secretária, mas numa cadeira igual à nossa, e ali disse: eu vou-vos ler a redação que eu fiz. E com as mãos trêmulas, tremendo, com a voz trêmula também, como se fosse um menino, como se estivesse desamparado, como se nós fôssemos, na altura, fôssemos o professor que estava ajuizando o texto. Ele leu uma coisa que se chamava As Mãos da Minha Mãe. E falava de como é que ele achava belas as mãos da mãe dele, porque eram mãos marcadas pelo tempo, pelo trabalho. E aquelas mãos eram as mãos da minha mãe. Eu nunca percebi como é que um texto feito sob esse nome de uma redação podia me tocar e comover tanto. Eu de repente pensei que eu tinha que amparar, tinha que abraçar aquele professor que se tinha transformado numa criança. Eu estava falando da mãe da mesma maneira que eu podia falar da minha mãe. Isso foi mais do que uma aula, foi uma lição. Esse senhor não sabe, eu acho que ele não será vivo agora, mas não sabe o efeito que ele teve em mim e na relação que eu tinha com a escrita. Eu sou filho de um poeta. E, portanto, a relação com o texto e com o livro já existia dentro de mim. Não é? Então, eu estou aqui para saber o que é que vocês querem saber. Estou aqui para conversar convosco, não é? Isso que me interessa, que eu aprenda também e perceba quem vocês são e receba das vossas perguntas, preocupações que vocês têm ou não têm. Em Moçambique já estavam 50 mãos erguidas, as pessoas não têm esse sentido de contenção, vamos chamar assim. Eu tenho uma mão erguida, mas quem? Trazem perguntas, vocês preparadas? Sim. Conhecem este senhor, desculpe, Presidente. Sim, sim. Até romances. Sim. Entra pela poesia ou não? Ou vai sendo um caminho misturado? Presidente, essa é uma boa pergunta, porque eu não sei se eu entro pela poesia, se a poesia entra por mim, mas era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, como é que a poesia me salvou de mim mesmo, quer dizer, como é que eu não tendo... Eu era muito tímido e era muito apaixonadiço, quer dizer, eu tinha... As meninas da escola, eu estava todo apaixonado por todas elas. Não é? Se houvesse 700, eu estava apaixonado pelas 700 meninas e tinha uma enorme dificuldade de dar o primeiro passo, de falar, de sair de mim próprio. E então eu resolvia aquilo tudo no papel e tudo pela imaginação. O meu pai, que era poeta, ficou preocupado, dizendo: vai viver primeiro e depois escreve, porque eu corria o risco de transformar o texto, o papel, num mundo paralelo, num mundo sonhado que não seria bom. Né? Mas, portanto, a poesia fez essa ponte com os outros. Muito obrigado pela pergunta. Então, agora já estão encorajados. Vejam, o Presidente da República fez a primeira pergunta. Tem aqui uma pergunta. Sim, eu depois repito a tua pergunta. Tem... Vá. Antes de mais, boa tarde. Olá, boa tarde. A minha pergunta é, eu vi na Wikipedia, que é um bom site para aprender as coisas, fui ver informações sobre o senhor e vi que era professor de Ecologia, se estou certo. Fui, sim. A minha pergunta é se, de alguma maneira, se ter sido professor de Ecologia, saber essa matéria, ele ajudou a escrever um livro ou se de alguma maneira contribuiu para escrever algo que o senhor tenha feito. Sim, eu sou biólogo. Eu, antes de ser professor de Ecologia, claro que me formei como biólogo, fui durante muito tempo biólogo sem ser professor
na universidade. Depois, sim, fui professor numa faculdade de arquitetura. Curiosamente, dei aulas sobre análise do espaço natural. E pedi um tempo para me preparar, porque para mim eu tinha que saber o que é que interessaria a um jovem que ia ser arquiteto da minha área de ecologia. E não queria estar ali simplesmente a reproduzir o que aprendi. E percebi que eu não sabia, mas é muito bom às vezes não saber, é ótimo não saber e ter consciência de que não se sabe, e eu gosto disso, desse momento de ignorância que a gente sabe que pode superar. Então, parti de um princípio que a natureza pode ser vista como uma grande arquiteta, é a primeira grande arquiteta que está a fazer desenhos, está a fazer cores, esboços, está a propor sugestões que depois não servem, são deitadas fora. E, portanto, a única coisa que eu queria que os meus estudantes soubessem, aliás, não era saber, o verbo não é certo, sentissem, que era que quando olhassem para uma árvore, ou para um bicho, ou para um ninho, ou para qualquer construção orgânica, animal ou vegetal, percebessem que ali havia um desenho estudado, que tinha uma função, que é uma folha, uma flor tem uma certa forma, tem uma certa cor, porque quer falar, quer dialogar com qualquer coisa, quer resolver um problema. E foi isso que me apaixonou. Eu dei aulas, não posso dizer isto em diferentes professores, mas eu até dava aulas, até pagava para dar aulas, se fosse necessário. Foi um momento muito feliz na minha vida enquanto fui professor. A biologia, para mim, é uma escola permanente. Isto que eu falei sobre a natureza, estou a falar sobre a biologia, porque quando eu sei as coisas que a biologia me ensina, eu aprendo a falar com o mundo que me circunda, aprendo a ser familiar de entidades, criaturas que parecem muito distantes. Uma árvore parece muito longe de nós, mas a biologia devolve-me essa proximidade. Eu tenho parentesco, falo a língua das árvores, e não é poesia, é porque elas têm coisas para dizer realmente. Eu só estava desatento e cego. Tá? Como é teu nome? João Martins. Tens outra? Sim, posso perguntar. O Ele senhor vai falou ficar a tarde inteira a falar. que dentro das nossas cabeças há várias vozes e falas também de experiência própria. Todos nós queremos ser várias coisas na vida, ao mesmo tempo, por assim dizer. E queria saber qual que era o conselho do senhor para nós escolhermos qual é que é a voz mais certa para nós, ou melhor, ou mais indicada, ou diferente. Tu, por exemplo, o que é que tu queres ser? Diz-me lá. Assim, das coisas que te aparecem, o que é que tu escolhias? Ou fazer alguns projetos de empreendedorismo, até se tiver uma ideia, começar uma startup, ou então Começar trabalhar uma startup. Isto, eu sou ignorante. Essa língua não sei. Sei das árvores, mas essa não sei. É, desenvolver uma ideia, um projeto, Sim, ok. e daí para a frente, ir para a frente se alguém acreditar, ou se a ideia for realmente boa. Ou então trabalhar em alguma coisa relacionada com mercados, a bolsa de valores. Mas isso é uma coisa que tu fazes, pensas nisso por gosto, por uma paixão, Sim, ou porque fascina. resulta bem como uma maneira de ganhar a vida? Não, porque me fascina, é uma coisa Fascina-te. diferente. Então é isso. Sim. Então, nesse momento, é isso que te fascina, é isso que tu te entregas, porque é uma coisa... Assim, a melhor maneira é estar apaixonado, até para deixar depois de ser disputado por outras coisas que tu queres ser, não é? Mas, se for olhar, tu és muito jovem, começas outra coisa também, Sim. não é? Ok. Obrigado. Obrigado. Estás a ver, não aconselhei nada de útil, mas ali. Boa tarde, Olá. sou Francisco e gostava primeiramente de lhe fazer uma pergunta mais geral, que era qual é que é para si o poder da literatura, não só na sociedade, mas também em termos políticos, sociais, culturais. E em segundo lugar, uma pergunta um pouco mais específica, qual é que é a mensagem que o senhor pretende transmitir e qual é que é o tronco comum na sua literatura e na sua obra? Ok. Bom, a primeira parte sobre o poder, o que é que pode a literatura fazer no mundo de hoje, por exemplo. Ela pode fazer aquilo que me parece que é criar a vontade de ter um outro mundo. Esse mundo que já está dentro do nosso mundo, há muitos mundos dentro do nosso mundo. Às vezes achamos que este mundo mais bonito, mais feliz, não é possível, porque a realidade é muito pesada, porque é muito difícil mudar o mundo. E eu acho que a literatura tem este condão de nos dizer que é sempre possível, esse convite para sonhar e para converter o mundo em histórias. Eu acho que hoje em dia um grande desafio do mundo é reduzir as pessoas a estereótipos. Por exemplo, eu digo, tu és alentejano? Sim.
por exemplo, dizer, oh, os alentejanos, eu já sei como é que são os alentejanos. E não tenho que saber a tua história. E tu és uma pessoa única, não posso dizer que, por facto de seres português e alentejano e seres um jovem, um rapaz, eu te conheço, não conheço nada. Só te conheço quando sei a tua história. E a literatura tem esse condão hoje que a gente pensa que há tantos muros, tanto convite para olhar o outro como uma coisa estranha. Os africanos são assim, os imigrantes são assim, os muçulmanos são assados. E a gente pensa que já sabe, mas não sabemos nunca se não soubermos a história de cada um. Eu acho que a literatura pode ser um convite a perceber que... e a ser um convite também para o desejo de encontrar um outro. Ok? Tá? E depois a segunda parte? Sobre a mensagem é esta, é esta mesmo. Ok. Mais? Aqui? Boa tarde. Olá. Há pouco falou de Fernando Pessoa Sim. e como Fernando Pessoa ajudou, de certa forma, a encontrar o seu mundo e o seu eu. Sim. Que outros escritores acha que também o influenciaram e que o ajudaram a encontrar-se a si e ao seu mundo? Sim. São quase todos da poesia. Eu acho que eu sou um poeta que conta histórias e usa a prosa para contar histórias. Mas aqui, falando de Portugal, eu fui muito tocado primeiro por Pessoa, não é? A gente é impossível evitar e contornar esta voz, mas Eugênio de Andrade foi importante no momento da minha adolescência. Depois, Sofia de Melo Brainer ela é um mestre para mim. Não? E depois, na poesia brasileira, também vieram vozes que foram importantes para encontrar a minha própria voz, que foi o João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade e vários outros poetas da língua portuguesa. Sou muito moldado nisso que me parece que só pode ser dito, não quem tem a minha língua, mas que teve vivências próximas, que viveu um mundo de cultura, de família, de história que é muito próximo à minha. Como é que te chamas tu? Beatriz. Tu escreves? Não. Mais? Além da primeira fila, não há ninguém na segunda? Na terceira, na quarta, na quinta? Professoras não têm perguntas? Está ali? Então, vamos lá. Boa tarde. Olá. É uma perguntinha muito simples. Como é que o senhor é que inspirava-se para escrever as suas obras? Como é que eu me inspirava ou me inspiro ainda hoje? Inspiro. Sim. Como é que eu me inspiro? Acho que eu inspiro-me como todos vocês se podem inspirar para contar uma história. Eu escuto. Acho que o escritor, em primeiro lugar, é um escutador. Ele tem que estar atento, tem que perceber que o que ele cria, não cria fechado dentro do seu mundo. Ele tem que ir à procura de mundos. E às vezes, quanto mais distante esse mundo nos parece, mais ele é sugestivo e é rico. Não é? Eu vivo num país que tem 25 línguas, que tem culturas diversas, que tem mundos que ainda se estão a descobrir. Não é? E isso é muito rico do ponto de vista da maneira como a gente percebe que o outro que está junto de nós tem uma outra lógica, tem uma outra maneira de pensar. Às vezes, quando se está a falar em português, e a maior parte dos moçambicanos falam português como a segunda língua, eles, ao falar em português, dizem coisas muito bonitas e que são muito inspiradoras. Por exemplo, eu esqueço-me sempre de tudo, mas eu esqueci-me de um caderno de apontamentos na Zambésia, onde eu estive a trabalhar. E mandei um SMS dizendo, alguém encontrou o meu caderno. E a resposta veio, houve 5 respostas. 3 diziam, sim, o senhor deixou o caderno no arrumário. Arrumário é uma palavra que não existe em português, não é? Mas é uma palavra que deve existir, que deveria passar a existir. E ela me fez pensar que a palavra que eu uso, e que nós todos usamos, armário, tem uma história. As palavras têm história, não é? E esse era o lugar onde a gente depositava as armas, não é? Mas hoje já não fazemos isso. E, então tem mais sentido chamar aquele objeto um arrumário, que é onde a gente arruma as coisas, do que um armário. Então, eu tenho esta grande familiaridade, que parece que a língua faz parte do nosso corpo, não a questionamos, mas ali em Moçambique está sempre
está sempre a surgir esta ideia de que afinal a língua tem uma história, ela está a ser feita, não está acabada, não está definitivamente, digamos, arrumada. Não é? Okay. Tem um outro episódio que posso-vos contar rapidamente. Estou no aeroporto, há um jovem que chega e diz: tenho uma palavra para lhe oferecer. Não, eu tenho uma palavra para lhe dar. Eu pensei que ele estava a dizer mal porque ele queria trocar uma palavra comigo, mas ele realmente queria me oferecer uma palavra. E ele disse: olha, eu sou engenheiro, trabalho numa obra e há um operário que fez uma coisa que estava muito mal feita. E ele chamou a atenção ao operário e o operário disse: mas isto é uma coisa improvisória. E improvisória é uma palavra fantástica para dizer as coisas, sobretudo na nossa cultura, que fazemos sempre meio improvisado, mesmo meio improvisório. Não é? Então, o viver numa nação que numa condição do lugar que eu tenho, que nos entrega sempre esta ideia de que a língua está a ser fabricada em todo momento. Aqui também vocês já fabricam, não é? Tá? A pergunta era simples. Tem uma outra pergunta aqui. Consegue fazer chegar ao teu colega? Olá. Olá. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é João. João. Prazer em conhecer. Prazer é meu. Então, como quando você começou, que é normal, você começou a escrever no papel. Sim. Ou seja, e quando nós vamos pegar num livro para ler, temos o suporte físico. Sim. Agora, com as novas tecnologias, é mais normal os jovens darem-se, por exemplo, a telemóveis, a tablets, isso. Qual é que você acha que é a influência que as novas tecnologias têm para os jovens poderem voltar a ler mais do que antigamente? Porque é diferente pegar num livro. Para mim é muito diferente, sim. Mas para ti, se calhar, já não é tão diferente. Não, mas como é que... Vá, por exemplo, quando nós abrimos um telemóvel, por exemplo, temos uma... Podemos, por exemplo, nós vamos comprar um livro, só vamos comprar aquele livro. Se nós temos um telemóvel, temos outro espólio de diversas escolhas para fazer. Como é que... O que eu acho que é importante é nós termos uma relação com a língua, que é um material básico. O resto é só o substrato onde vamos colocar o que nós queremos escrever, não é? Pode ser no papel, pode ser no ecrã, não é? Mas a relação com a língua é que é o mais importante. Se tu tens uma relação de prazer, de gosto, como se fosse um jogo infinito que tu tens com essa coisa que te diz a ti próprio, não sei se a escola sempre ajuda a criar esse gosto. Às vezes a escola normatiza e cria uma relação que passa muito pela aprendizagem da norma, mas tem que ser. Agora falta aprender a outra coisa, que é a indisciplina, que é o gosto de fazer isto que estamos a ver agora, que é pegar na língua portuguesa e brincar com ela, transformar isso numa brincriação. Não é? Então, isso tem que ser anterior a qualquer coisa, porque se tu usas um tablet qualquer e escreves mal, ou só para simplificar e apressar, depois já não sabes como se escreve, aí há uma coisa que se perde, eu acho. Agora, eu sou um homem antigo, eu quero ter o livro, eu quero ter esse prazer de tocar o papel. Acho que o livro é importante como aquele objeto onde eu aprendi a sonhar. Mas eu não posso ser antiquado assim para pensar que os meus filhos, os meus netos já se calhar pegam com o mesmo prazer num tablet e leem livros lá. O importante é ler, o importante é não só ler, mas ao ler, seres também criador, seres também coautor daquela história, que ela produz em ti uma relação que tu és ativo, estás também criando, não é? Sim. Também outra questão, não tem muito a ver com isso. Você já escreveu outros livros noutra língua? Noutra língua? Por exemplo, como você há bocado disse que em Moçambique a segunda língua é o português. Não. A língua portuguesa. Não, foi... Sim, só para dizer uma coisa, não ficar nenhum equívoco. A língua portuguesa em Moçambique é a língua oficial, é a língua Mas nacional. depois há os crioulos. Não há crioulos em Moçambique, não há. Então, Não. Há crioulos só em Cabo Verde, na Guiné, em São Tomé, mas não há crioulos em Moçambique. Há a língua portuguesa, só que as pessoas têm outras línguas que vêm de casa, da sua família, não é? Que são línguas africanas, de raiz africana. E depois aprendem o português como segunda língua, como a segunda língua que lhes acontece na sua vida. A primeira, materna, é uma língua africana. E isso cria isto que eu estou a dizer. As pessoas, ao falarem português, sentem-se, infelizmente,
livres para namorar com o português e fazer dali uma criação e não estarem só a obedecer à norma da língua portuguesa. Eu não sou capaz de escrever, quer dizer, um relatório, eu sou biólogo, um relatório posso escrever em inglês, mas um texto que me venha da alma, eu não sei escrever em qualquer outra língua. Não sei sonhar, não sei amar numa outra língua que não seja essa minha de berço, de raiz. Uma vez era para ser operado e havia a possibilidade de eu ser operado na África do Sul. Era uma operação pequena, mas tinha anestesia. E eu pensei, eu vou acordar para o mundo com tipos a falar em inglês para mim. Eu não quero. Eu quero. Então escolhi ser operado aqui em Portugal. Boa tarde. Olá. O meu nome é Alcenda Serra, sou professora aqui destes meninos todos. Eu gostava de saber uma questão. Em conversa com alguns alunos meus, temos aqui alguns apreciadores da sua obra, eles ainda não se manifestaram, mas sei que existem, que estão aqui sentados. Eu gostava de saber da problemática da tradução dos seus textos. Da tradução? Da tradução. Eu sei que o senhor acompanha, muitas vezes faz a revisão dos textos, pronto, Sim, pode fazer. E naquela criação de novas palavras, aquelas palavras que não estão, digamos, no dicionário, essas palavras devem ser muito difíceis de ser traduzidas. Sim, a maior parte das vezes é impossível mesmo. Exatamente. Como é que não tem resolve solução. essa questão? Não se resolve. Às vezes o tradutor consegue, percebe a lógica, por exemplo, abençonhado, eu não conheço... Bom, a maior parte das línguas para que eu estou traduzido, eu não conheço, não sei. É ótimo porque está sempre tudo bem. Agora estou a ser traduzido em chinês, está ótima aquela tradução. Mas, nós falámos sobre isso. Sim, mas quando eu posso acompanhar, eu percebo que não há maneira de resolver. E se há, é mau. Quer dizer, a solução é pior que a não solução. Então, mas às vezes o tradutor, quando é bom, quando tem um sentimento poético da sua própria língua, digamos, ele vai encontrar outras coisas que na minha língua não são possíveis, mas que na língua de chegada são possíveis. Mas não tem solução. É quase doloroso eu ver um livro meu traduzido para uma língua que eu percebo. Mas pronto, não... Quer dizer, o mais importante não é isso. Há uma história que está ali. Eu espero que a história seja mais importante que propriamente essa criação linguística que não é o meu propósito principal, não é isso. Eu quero contar uma história e às vezes essa história pede o uso de construções e de palavras que não são as comuns, não é? Na língua portuguesa, na norma portuguesa. E há coisas que eu faço em Moçambique que são tidas como... Ninguém acha graça, porque é assim, pronto, sei lá, há palavras que parecem que são criação minha, mas não são. Desconseguir é uma coisa que se diz em Moçambique, do norte a sul, não é? E, sei lá, é preciso também perceber uma coisa. Estas línguas têm um condão de animar aquilo que não tem, que é objeto, não é? Por exemplo, imagina, um colega meu pode-me perguntar sobre um jornal que está em cima da mesa, ele quer perguntar se aquele jornal é antigo ou é de hoje. Ele pergunta, este jornal ainda trabalha? O que é bonito, não é? Por exemplo, um jornal que trabalha tem uma relação dinâmica, não é? Ou sei lá, por exemplo, eu não arrumei o carro na garagem e ele diz, o carro vai dormir fora. O que também é bonito, mas tudo isto tem uma lógica que é preciso perceber, não é só uma coisa engraçada, é que os objetos têm alma, não têm uma relação de função só connosco, não é? Ok. Boa tarde, Olá. eu sou Manuela Florencio, sou professora também na Escola Secundária de Castro Verde. Gostava de perguntar o seguinte, a riqueza de uma língua, e a língua portuguesa, é precisamente a sua diversidade, né? Ser uma língua que se vai reinventando e o papel dos escritores, penso eu, é precisamente o de trazer para a escrita e de fixar por escrito aquilo que às vezes é o povo que reinventa e que, como acabou agora de dizer o escritor, depois introduz na literatura. Eu gostava de perguntar qual pensa que é o seu papel neste processo de reinvenção, portanto, do português e de trazer, portanto, estas novas palavras para a língua portuguesa. Eu não sei se eu penso que tenho um papel particular, não me vejo assim, não olho para mim como sentido de tenho uma missão. Eu não saberia fazer de outra maneira, é mais simples que isso. Eu para contar as histórias
que eu quero contar, eu percebo que estou a ser um tradutor. Falou-se há bocadinho da tradução. Eu sou um tradutor de mundos. Não por mérito meu, mas por acidente, nasci entre dois mundos. E me parece que estou numa posição de poder fazer essa tradução de um mundo, que não é só de uma língua, mas é de um mundo para um outro. E a língua portuguesa, tal como eu a aprendi, não chega, não é suficiente, não é? E não é que se esteja a falar sempre de uma coisa, como você diz, que seja única. Por exemplo, alguém me dizia assim, o uso dos seus gerúndios. Em Portugal não se fala assim, mas no Alentejo fala-se. Não é? Então, não é tão fácil dizer que em Portugal não se faz, não sei o quê, porque há várias modalidades. No Brasil também muito, utiliza-se muito o Quantos? gerúndio no Brasil. Sim, exatamente, mas também não é todo o Brasil. Então, isto é muito curioso como a língua portuguesa se foi tornando em várias, assim, desdobrando em várias vertentes diferentes, que são todas elas bonitas e têm qualquer coisa para nos dar. Não é? Porque eu acho que o gerúndio, eu particularmente acho muito bonito, porque há uma coisa que está-se fazendo, não é? E portanto, não está feita, não começou nem acabou, e fica naquela condição que é muito bonita, que dá um sentido de tempo que fomos perdendo depois nas outras formas verbais. Não é? Uma particularidade interessante, acabando de estar agora com o microfone na mão, é o seguinte: no Alentejo, o gerúndio, portanto, nós sabemos que é uma forma única, portanto, era feita em todas as pessoas, e podia-se dizer, por exemplo, em fazendo isto, logo sais. Quando em acabando qualquer coisa, vão almoçar. Portanto, conjugava-se em todas as pessoas, como qualquer outra forma verbal, o gerúndio. Muito bonito. Portanto, aqui há uns anos atrás, portanto, e há ainda muitas pessoas que o fazem hoje em dia. Sim. Eu acho que Portugal tem uma coisa fantástica, que eu comecei a descobrir Portugal quando eu era adulto e pensava pela dimensão do território que era uma coisa fácil. E não é. Existem tantos universos em Portugal e esta diversidade que Portugal tem, culturas, de sotaques, de gente, de paisagens, é admirável porque, para quem vem de fora, é uma enorme surpresa. Não é? E, por exemplo, o Alentejo, há muita da paisagem do Alentejo, que também não se pode dizer que seja uma única, mas devolve-me esse sentido da minha infância em África, que é aquelas extensões com aquelas planícies onduladas, e é uma coisa que me parece que quando parei as poucas vezes no Alentejo e falei com as pessoas e ouvir a história sobre os alentejanos, que há um sentimento de tempo que também parece muito próximo do sentimento africano. Não é? É alguma coisa que se vai fazendo sem tempo, não é? Então, vocês querem que... Não aproveito eu. Aproveito. Uma coisinha única. Depois esquece aqui. Eu chamo Daniela e a minha pergunta é se já se inspirou na sua história de vida para fazer algum conto ou algum livro. Sim, não as acho tão interessantes e tão importantes assim, mas às vezes são pontos de partida para eu perceber que a história que eu estou a ver num outro, eu também já a vivi portanto, é nesse diálogo entre a minha própria experiência e aquilo que me chega de um outro que nasce uma história. Não é? Mas só agora quando tenho 62 anos, é que me apeteceu ir à minha infância, à minha cidade e recordar coisas, mas não vos vou contar como... não me interessa aquilo que foi passado de verdade. Não tenho um certo pudor em contar alguma coisa que se passou realmente comigo ou com outra pessoa. Tenho que a reinventar para que eu seja autorizado a escrever. Eu não... Tu queres? Sim. Um microfone? Um chega. Boa tarde. Olá. A minha pergunta é como é que você viveu em Moçambique no tempo do ultramar? Sofreu algum tipo de racismo? Sim. É a minha pergunta. Portanto, antes da independência, não é? Sim. Sim. E não depois, só antes da independência. Ou nas duas? Sim, nas duas coisas. Sim. Bom, eu nasci numa cidade em que a realidade era muito forte, era muito transparente, quer dizer, não foi preciso
ser catequizado ou alguém me explicar politicamente o meu universo para eu perceber que aquele mundo era um mundo duro, era um mundo em que havia preconceitos sociais, raciais, etc. E que naquela altura favoreciam quem fosse da minha raça. Não é? Eu só por ser branco eu tinha algum privilégio e portanto uma das coisas que me fez apetecer lutar contra esse mundo foi esse preconceito racial que no caso me favorecia a mim. Então, depois da independência, Moçambique mudou radicalmente, não é? E uma das coisas que mudou foi essa relação entre raças. Não é? Mas não quer dizer que o racismo esteja acabado em Moçambique. Eu não encontro lugar nenhum do mundo onde esteja resolvido o assunto do racismo. É uma coisa que demora tempo, gerações, e é preciso ter também outro mundo material, uma maneira diferente de dividir as riquezas que existem no mundo. Não é? Eu ainda continuo a ser parte de uma elite que em Moçambique vive bem, pronto, e é um país muito pobre. Não é? Então, se eu sofri alguma vez de alguma discriminação, eu acho que não, que eu tenha dado se calhar nas minhas costas se faz, mas assim que eu tenha vivido, acho que não. Moçambique é um país muito disponível, aberto. Nunca sentiu nada assim por parte dos moçambicanos, por ser filho de portugueses? Não, que me tivesse dito, não quer dizer que não aconteça com outros, mas comigo não me apercebi, sinceramente. Às vezes acontece o seguinte, quando, assim, somos todos muito amigos, mas quando a porta é estreita e só pode passar um, aí já começamos a lembrar que tem uma raça e o outro não tem, um é lentejano, o outro não é, um é mulher, o outro é homem, e portanto só se descobre uma razão para que só um possa passar. E aí sim, talvez aí sim. Acho que nessa altura, quando há que escolher um só, não sou a primeira escolha. Mas não me queixo, não sou um caso de sofrimento. E viver essa época se influenciou a sua escrita? Assim, muito. Eu acho que eu sou produto dessa história. Foi uma história muito conturbada. Eu sou filho de portugueses, não é? Então, eu vivia nesse mundo. Era um mundo muito estratificado. Não é? Haviam os bairros onde viviam os brancos, os portugueses, e depois os outros bairros. As cidades estavam arrumadas assim. Não é? Não quer dizer que não houvessem crianças e homens e pessoas dos dois lados que passassem essas fronteiras. Não era uma coisa tão fechada assim. Mas a vontade de por exemplo, na Beira, a Beira era uma cidade particular, porque a Beira tinha uma geografia muito própria, havia pântanos em todo lado. E eu sempre cresci do outro lado da rua estavam os meninos africanos. E nem todas as cidades tinham essa configuração. Havia cidades em que isso era mais... A África estava mais... era mais expulsa, não é? Estava expulsa para a periferia da cidade. Então, eu ouvia histórias em minha casa que me traziam Portugal, e um Portugal que era muito bonito, que era muito apetitoso. Os meus pais romperam com a família, então eu não conhecia os meus avós, os meus tios, eu tinha uma carência enorme, eu precisava ter um avô, uma avó, eu queria pôr um anúncio no jornal, ver se alguém se candidatava a ficar meu avô. Mas essa carência era resolvida porque os meus pais, como eram imigrantes, contavam histórias fantásticas sobre Portugal. Era um mundo, para mim era um mundo de encantamento. Mas eu passava à rua e escutava as histórias dos outros meninos e da outra raça, dos africanos, e eu também ficava no mundo de encantamento. E então sempre, não é que pensei, é mentira, eu nunca pensei nisto. Mas agora, olhando para trás, eu acho que provavelmente essa costura entre encantamentos de um lado e do outro me competia a mim fazer, a mim e aos meus colegas escritores. Fazer de ponte para uma coisa que não tinha ponte nessa altura. Tá? Obrigado. Obrigado. Mas não querem dar a palavra ao vosso presidente? Não sei se... sim. Boa tarde. Sim. Eu sou a Alice. Como é que se chamas? Alice. Alice. A minha questão era se acha que não só a literatura, mas também a arte, no geral, nos pode ajudar a conhecer melhor o outro, não só o outro também, como o mundo todo que nos rodeia. E se acha
qual é o papel da arte, na sociedade? Se é que esta tem algum? Pois, já falei um bocadinho sobre isso no mundo de hoje, mas, por exemplo, como é que nós crescemos com certezas absolutas sobre as identidades, não é? Por exemplo, o que é ser homem, o que é ser mulher. E quando eu comecei a escrever e a contar histórias de mulheres, eu sabia que não era verdade se eu continuasse a escrever sobre uma mulher. Mas eu tinha que ser essa mulher, eu tinha que ser esse personagem para que aquela história fosse verdadeira, tivesse verdade. Como é que uma pessoa da minha geração foi educada a ser homem? Aquilo era uma coisa séria, ser homem era uma profissão ao tempo inteiro. Eu tinha que abdicar de sentimentos, uma certa sensibilidade, não podia chorar, etc. Aquelas coisas todas. Não é? E eu pensei, eu vou resolver isto falando com muitas mulheres, por exemplo, imagina que é uma mulher operária, eu tinha que ir falar com muitas operárias, mas depois percebi que não é isso, não é uma técnica. Essa mulher está dentro de mim, eu não sei falar com ela, não sei visitá-la, não sei reconhecer esse lado feminino. Porquê? Porque eu tenho medo, eu tinha medo. Se eu perco o medo, essa gente está dentro de mim e eu tenho acesso, compreende? Então acho que este processo é um processo que pode acontecer em quem escreve e em quem lê também. Não é? E o livro pode sugerir isso de tal maneira que se tu, por exemplo, imagina um velho chinês e tu choras por este velho chinês e de repente tu estás próxima dele, não tens fronteira com essa personagem, quer dizer que essa viagem foi feita pela literatura e de repente descobres, afinal, esse velho chinês estava dentro de mim. Não é? Okay? Contrariando tudo isso que é o grande discurso das identidades agora, que é sei lá, como tu sabes, a tentativa de proteger os países, as nações e as fronteiras serem erguidas, porque o outro não só é estranho, como é uma ameaça e como pode ser, de repente, convertido num inimigo. Esta construção do medo é hoje uma coisa terrível, não é? E que não ajuda nada a que a gente queira manter aceso este desejo de conhecer o outro. E quando diz o outro, é cada uma das pessoas que me aparece e que é diferente, não é? Ok? Obrigada. Mais? Uma tem 3 perguntas. 3 perguntas. Que abuso. A primeira, a relação entre o jornalista e o escritor. Boa. Foi jornalista durante uns sim. anos. Como é a relação entre um e outro? Presidente, quer que eu responda não, já? Sentir como é que foi na sua experiência. Sim, quer fazer as 3 perguntas agora? A segunda que eu faço já. A segunda, como é escrever para crianças. Ok. Porque também fez essa experiência, é muito diferente. Sim. Okay. E a terceira, como é que um moçambicano que conhece bem Portugal, o que é que diria aos portugueses sobre a maneira deles verem Moçambique? Ok. Bom, sobre a primeira questão, eu gostei muito de ser jornalista. Eu acho que aprendi a escrever ao fazer jornalismo também. Aprendi muito. Tenho uma grande dívida. Não queria ser mais. Chegou um momento que eu pensei, já não... Era uma relação muito saturada, porque eu queria ter... Havia ali uma mentira, que é... Imagino que eu agora era enviado de um jornal qualquer de Moçambique para fazer uma reportagem sobre Portugal. Eu não podia telefonar para o jornal e dizer assim, olha, não percebi ainda nada e eu tenho que ficar aqui mais um tempo e aqui isto é muito mais complexo que eu... Não posso telefonar para o meu jornal e dizer que ainda não percebi. Não é? Eu tenho que dizer que percebi. E esta coisa de ser suposto saber sobre os outros, não é? Não me estava a ajudar. Eu precisava de mais tempo. E eu percebia que a questão era o tempo. O jornalista tem que fazer essa mentira porque ele tem que ser mensageiro em cima do acontecimento. E, portanto, preferi ser biólogo, porque não pedem ao biólogo, não cobram esta coisa de dizer o que é o outro mundo, assim, de repente. Não é? Talvez sobre o jornalismo possamos ficar por aqui, pronto. Mas eu mantenho uma relação com os jornais e com a televisão e com a rádio em Moçambique de colaboração e digamos, o sentido da presença de um outro. Quando eu escrevia para um jornal, eu percebia mais, de uma maneira mais presente, não é?
essa existência de um outro. Eu estava a escrever para alguém, não é? E isso ajudou muito a ser escritor. Sobre escrever para crianças, eu tenho também uma grande resistência em pensar que há uma coisa própria, uma disciplina própria de escrever para crianças. Não custa-me que eu, a algum momento, diga assim, agora tenho que escrever de outra maneira porque estou a escrever para crianças, porque penso que isso muitas vezes tem a tentação de menorizar a criança, parece que a criança não entende, é preciso simplificar, é preciso raspar um bocadinho as arestas da poesia, de maneira que eles possam entender. E entendem muitas vezes muito melhor do que a gente pensa, não é? E acho que há uma coisa que eu próprio não venci, que é deixamos de saber falar com crianças, quase todos nós. Ficando adultos, nós perdemos essa capacidade de perceber que aquele ser que está diante de nós é muito mais diverso, muito mais complexo e merece que nós realmente nos mudemos a nós próprios. Temos aquelas perguntas idiotas, não é, que são: olá, como é que te chamas? Quantos anos tens? E andas na escola, em classe anda? E depois, o que é que queres ser quando fores grande? Depois não há mais nada. Depois, de repente, ficamos vazios, já não sabemos o que dizer para uma criança, não é? Eu tive este caso, um exemplo bem claro. Estou a entrar para uma sala, havia o lançamento do livro do Gato e o Escuro, que é um livro, vamos dizer, para crianças, e estava um pai com um menino, e o pai disse: olha, este menino amanhã tem que entrar na escola muito cedo, eu agradeço se você faça o autógrafo aqui. Eu ajoelhei-me lá em frente do menino e fiz estas perguntas idiotas, e depois, de repente, fiz-lhe uma pergunta, porque o livro é sobre o escuro, sobre o medo. E perguntei-lhe: se tu tens medo do escuro? E aí, pela primeira vez ele olhou-me nos olhos, como se eu só naquele momento me tivesse tornado em alguém. E ele disse: eu tenho, e tu tens também? Eu disse: eu também tenho medo do escuro. E ele já tinha o livro debaixo do braço, andou um bocadinho, voltou e pôs-me a mão no ombro e disse: não tenhas medo, porque... não, ele usou uma frase que eu tinha escrito no livro, dizendo: o medo é aquilo que nós colocamos dentro. Eu não sei de cor essa frase, mas ele sabia. E para mim foi um prémio fantástico, porque haver um menino que se apropria de uma frase, e como se ele fosse o autor, eu quase que lhe pedi um autógrafo naquele momento. Mas é assim. Eu também acontece que eu, quando escrevo, também só escrevo porque sou capaz de ser atirado, projetado para a infância. Eu tenho que olhar-me em estado de infância e a própria língua em estado de infância, portanto é muito difícil pensar que agora vou escrever para crianças. Há um livro meu que vai sair este ano e a editora está a pensar que aquilo é um livro para crianças, mas na verdade eu não escrevi aquilo para crianças, escrevi aquilo para ninguém, digamos. Sobre o que é que os moçambicanos poderiam dizer aos portugueses, eu não sei. Eu acho que uma das coisas é que as Áfricas são muitas e que não existe uma coisa chamada os países de língua portuguesa africanos, porque cada um é tão diferente como Espanha e Portugal e Itália, enfim, têm a particularidade de terem a língua oficial, a língua nacional, de ser português, mas são mundos completamente diversos. E, por outro lado, também acho que, isto eu diria a qualquer europeu, é preciso, para entender a África, é preciso entender uma coisa que normalmente não está presente na nossa cabeça, que é entender que esse continente, ou a maior parte desse continente, porque ele é muito diverso, mas tem uma religiosidade diferente. Existe ali uma religião que nem sempre se traduz no cristianismo, ou no islamismo, ou no protestantismo, o que quisermos, qualquer religião monoteísta. É preciso entender que a relação das pessoas com esse mundo não visível, com o mundo dos deuses, que ali são um mundo plural, não é? Dita muito sobre o que as pessoas são, o que é que pensam, a relação que eles têm com o mal, com a escolha do mal, as escolhas éticas, o mal e o bem. Se eu não conhecer nada sobre o catolicismo, eu visitando Portugal, eu não sei se compreendo bem Portugal. Imagina que eu não tinha nenhuma ideia do que era o catolicismo. Eu acho que tinha uma certa dificuldade em perceber. E eu acho que quem visita a África também tem que estar disponível, tem que estar... E a palavra é esta, é uma palavra que era muito cara ao Agostinho da Silva, de estar disponível, ser disponível. Isto é, deixarmos de ser quem somos, não temos receio de perdermos as nossas certezas, para ir lá à descoberta de uma coisa que pode ser muito, muito diferente, não é? E não ir à procura do que já temos como parecença, como desejo de parecença, não é? Descobrir o que é que de lá é nosso, não é?
quando visitarem a Moçambique, e Moçambique é um país que o Presidente conhece bem, é um país que recebe bem, as pessoas são realmente, genuinamente hospitaleiras, mas aproveitem isso para irem um bocadinho mais fundo, porque as pessoas têm um outro universo que não se mostra logo, não é? Então é preciso conquistar essa confiança para que as pessoas possam revelar um outro mundo. Não sei? Sim? Muito boa tarde. Meu nome é Luísa Diniz, sou professora do primeiro ciclo e estou aqui em representação do Plano Nacional de Leitura. E sendo professora do primeiro ciclo, conheço bem duas das suas obras, O Gato Escuro e O Beijo da Palavrinha. Sim. O Beijo da Palavrinha é um livro que impressiona normalmente as crianças pela tristeza, não é? A tristeza da morte. Sim. Por outro lado, o gato é o medo. Faz alguma questão de que estes livros para crianças falem assim de tristezas? Normalmente os escritores têm tendência a fazer uns textos, sendo para crianças, de algo mais alegre, que lhes diga mais, embora a tristeza e o medo, a morte e o escuro, o afastamento da mãe, a perda, são situações com que as crianças têm que aprender a lidar, como é óbvio. Sim. Mas está muito presente na sua obra. Alguma razão especial? Não, está a falar na obra em geral ou nessas duas? Nestas duas em especial, nestas duas. Sim, esse foi um assunto que foi debatido comigo mesmo antes de publicar os textos, esses textos, e eu achava que a tristeza é tal coisa que a gente está a reduzir o mundo da criança, está a simplificar o mundo da criança. A criança tem momentos de profunda tristeza e é preciso saber, digamos, que isso é um facto, não é o livro que é triste, o mundo às vezes nos torna profundamente tristes. Então essa aprendizagem da morte, da tristeza, por exemplo, eu aprendi, e talvez isso seja o lado português talvez mais forte que eu tenho, é a relação com isso, com o sentimento de ausência, que perdi qualquer coisa, que alguma coisa ficou do outro lado do mundo, não é? Mas aprendi a lidar com essa tristeza de uma maneira não derrotada. Não é? Eu acho que isso seria a educação que a gente pode fazer para um jovem, é que esta tristeza, nesta história também, não paralisou o triste, não é? Pelo contrário, lhe deu uma janela para ver o mundo. Há coisas que eu só sou capaz de perceber no mundo quando estou profundamente triste. E a minha família passa e diz assim: estás tão triste, anda lá, sai lá. E eu estou muito bem estando triste. Eu peço até, deixem-me ficar um bocadinho mais triste, porque só assim descubro certas coisas no mundo, não é? Portanto, não acho que essa relação do medo perante a morte, perante a tristeza, é produzida e é produzida num sentido só, mas deve haver outro tipo de texto que coloque a criança em sintonia com esses vários sentimentos, não é? Mas não foi propositado, ou seja, não fez de propósito para eu sou uma pessoa muito abordar esse alegre, esquema. eu sou muito alegre, gosto muito de estar alegremente triste. Não sei, mas eu queria agora dizer uma coisa, não sei, eu quero dizer uma coisa que me impressiona muito, mas custa-me dizer porque parece que possa ser mal entendido. Eu sou moçambicano, eu não sou português, não tenho passaporte português, nunca irei votar aqui, mas tenho uma relação de grande afeto e de regresso. Quando eu volto aqui, eu venho a Portugal, já estou baralhando os dados, mas venho a Portugal como se houvesse um regresso antigo, uma parte de mim que é anterior a mim mesmo, que volta. Mas quero falar do Presidente que está aqui. Vocês não imaginam como é o mundo inteiro pode ter neste Presidente que vocês têm um modelo, uma referência, uma pessoa que tem as coisas que tem para fazer, está aqui sentado connosco, estando este tempo. E porque é importante, e porque ele faz isto, porque ele é assim. Não está aqui fazendo uma estratégia de propaganda e todo o comportamento, toda a atitude do vosso Presidente. Quando eu falo em si, no Brasil, ou nos sítios onde eu vou, as pessoas ficam com imensa inveja de não terem um Presidente como Portugal tem hoje. Parabéns. Parabéns. E parabéns a vocês por terem escolhido este Presidente.